Por que o Dirceu tá falando que essa história do Bolsonaro, o Bolsonaro tá com problema de saúde, o Bolsonaro não tá bem, que não sei o quê. Lembra que eu falei que só tinham duas opções para isso? Uma era o próprio Dirceu vai querer matar, mandou matar já o Bolsonaro de novo, né? E ele tá querendo fazer com que ele não pareça que é um dos mandantes. Ou ele sabe que alguém vai matar o Bolsonaro e tá querendo tirar o PT da jogada para não ter digital do PT na morte do Bolsonaro. Eu falei que só tinham essas duas opções, certo? Tem a terceira. Essa eu não tinha prestado atenção melhor e eu mergulhei um pouco nesse assunto e eu percebi. A terceira, sabe qual é a probabilidade? Recentemente, um novo episódio despertou atenção internacional. Um navio iraniano, sancionado pelos Estados Unidos, foi autorizado a atracar em um porto brasileiro, mais uma vez sob o governo atual. Essa decisão reacendeu antigas suspeitas sobre as alianças políticas que o Brasil vem formando nos bastidores. Enquanto isso, líderes americanos observam com cautela os movimentos do país, especialmente após o aumento da aproximação com nações como Irã, China e Rússia. Há quem diga que algo não saiu como esperado nas conversas diplomáticas recentes, e que por trás dos discursos oficiais existe uma estratégia silenciosa sendo traçada. Mas a grande pergunta permanece: por que insistir em alianças tão arriscadas em um momento em que a tensão global cresce? Seria uma jogada de poder ou o prenúncio de algo muito maior? Bom, então tá todo mundo falando desse navio, mais um, né? Mais um navio iraniano sancionado pelos Estados Unidos, atracou no Brasil, dessa vez no porto de Santa Catarina. Qual foi o porto lá? Vocês sabem? Itajaí? Deve ter sido Itajaí, né? Não sei. A gente já tinha tido um caso, logo no início do governo Lula, nesse terceiro mandato, 2 navios de guerra do Irã, que não foram autorizados a atracar em nenhum outro país da América Latina. São Francisco do Sul. São Francisco do Sul. Então tem traz ureia, né? Parece que ele está trazendo ureia, diz que o Brasil tem importado ureia do Irã em grandes quantidades. Esse navio especificamente, tem até o nome dele aí, né? Ele está sancionado. E já houve, então, como eu disse lá no começo do governo, o caso de 2 navios de guerra do Irã que foram autorizados pelo Brasil, pelo governo Lula, a atracar no Porto do Rio. Não só isso, houve uma festa entre militares do Irã a bordo desses navios e integrantes do governo Lula. E a gente teve, inclusive, uma cobrança no Senado americano, o senador republicano, que fez cobranças duras sobre isso a um representante na época do governo Biden ainda. Então, mais uma vez, o Lula dá mostras de que está do lado errado. Está com o Irã, está com Rússia, está com China, Nicarágua. Não, e o mais incrível é que ele fala pra galera do Irã, né? Fala assim, então, acabei de chegar dos Estados Unidos. O meu vice vai ter uma viagem, vai conversar com o pessoal lá, pode atracar o navio aqui. Dia 13. Eu espero que o Rubio fique sabendo. O Rubio vai saber, né? Como fique sabendo? Daqui a pouco vai ter um tweet. Eu mesmo mandei. Ah, então tá. Não, peraí, Conversa aí com o Lula, Rubio. Enquanto ele recebe os navios do Irã no Brasil. Deixa eu falar uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu que tá nos assistindo aí. Um abraço aí, não posso falar o nome, né? Que no Brasil todo mundo é perseguido, né? Ele é artista famoso, então... Eu comentei com ele. Você sabe como que eu enxergo o Lula insistindo nessa conversinha com o Trump? Eu me dei conta disso ontem, depois do programa. Eu falei, pô, demole, eu tinha que ter falado no programa, eu já tava pensando nisso, eu queria ouvir. Não, deixa que eu mudo aqui, que eu quero ver a carinha de você. Pode deixar mais, esquece aí. Porque senão depois quando você sai... Deixa eu pôr um botão também, aí ficam os 3. Porque senão quando você sai, ele demora a reconectar, entendeu? E aí eu queria ver a carinha de vocês, até pra gente fazer uma roda nesse assunto. O Lula achou que podia agora, nesse exato momento, trancar a porta do Brasil e falar, China, é só você. Se ele ainda tá correndo atrás do Trump, é porque alguma coisa não deu certo da conversa dele com a China. Se o Lula já tivesse nesse exato momento, porque veja como é que eu enxergo a coisa. A China, a gente sabe que a situação econômica da China não é lá essas coisas. Exato. Né? Para deixar claro. Exato, Lacombe. E tem um outro fator. Por que o Dirceu tá falando que essa história do Bolsonaro, o Bolsonaro tá com problema de saúde, o Bolsonaro não tá bem, que não sei o quê. Lembra que eu falei que só tinham duas opções para isso? Uma era o próprio Dirceu vai querer matar, mandou matar já o Bolsonaro de novo, né? E ele tá querendo fazer com que ele não pareça que é um dos mandantes. Ou ele sabe que alguém vai matar o Bolsonaro e tá querendo tirar o PT da jogada para não ter digital do PT na morte do Bolsonaro. Eu falei que só tinham essas duas opções, certo? Tem a terceira. Essa eu não tinha prestado atenção melhor e eu mergulhei um pouco nesse assunto e eu percebi. A terceira, sabe qual é a probabilidade? Não chegou a hora do PT fechar o Brasil e entregar a chave para a China. Alguém recebeu
a informação de que agora não vai dar. Sabe quando você tá fazendo uma estratégia de venda para sua empresa? Você fala assim, eu tenho uma empresa, quero vendê-la toda para o Lacombe. Só que o Max é meu sócio. Eu não quero que o Max está discordando, eu preciso do voto dele para poder vender para o Lacombe. E aí eu consigo, de alguma maneira, convencer o Max, mas aí o Lacombe vira e fala assim, não vai ser mais pelo preço que você queria porque você demorou. Ou agora não vai dar porque eu estou com problemas financeiros. E aí, mesmo que eu já tenha convencido o Max internamente, que o Max aqui está representando quem? O Centrão, a imprensa, a indústria brasileira, tá? E eu sou o Lula, o Lacombe é a China. Se o Lacombe vira e fala assim, agora não vai dar esse preço, por algum motivo, eu vou ter que virar para o Max e falar, Max, vamos voltar ao assunto, a gente não pode vender agora não. Que agora não vai dar. Então, para o Dirceu tá falando que o Bolsonaro tá com problema de saúde, gente, não é bem assim não. Ele não pode ir para prisão. E para o Lula tá ainda em contato com o Trump e querendo este contato, o Lula precisa ainda do dinheiro americano, porque não é agora que ele vai conseguir virar a chave. Porque quando eu falo virar a chave, gente, o plano do Lula é um só, tá? Yuan brasileiro. Não é mais o real. É o Yuan brasileiro. É esse nome mesmo, Max? Que a gente tinha visto naquela matéria, né? Sim. Yuan brasileiro. E com o Yuan brasileiro, ele não pode fazer isso agora. Ele ainda depende. Inclusive, o próprio Brasil tem muito dinheiro, o governo brasileiro, tá? Tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Aqui. Então, se as sanções forem aumentando, o próprio governo brasileiro vai ficar sem acesso ao dinheiro que tem aqui. Vocês estão entendendo? Você que está em casa me assistindo? O governo brasileiro tem dinheiro investido aqui nos Estados Unidos e que pode ser congelado. Puf, não, agora não. Vocês estão mandando prender o Bolsonaro, vocês estão mandando prender vítimas inocentes, vocês estão atacando empresas americanas. Vocês acham que a minha conta 47 no Instagram não para de crescer e continua de pé? Por causa de quê? Você que está em casa, para pensar. O que custa para Alexandre de Moraes ir lá mandar mais uma notinha para o Instagram e falar assim, derruba a conta do Alan, que ele está me enchendo o saco. Eu acabei de gravar um stories lá dentro do Magic Kingdom. Não foi estacionamento, não. Lá dentro. Para falar, ó, Moraes, estou aqui. Tá lá, tô postando. Por que não manda derrubar? Fala pra mim, Moraes. Por que você não manda derrubar? Hã? Porque ele sabe que se ele fizer mais um tracinho de violação contra uma empresa americana, vai atrapalhar tudo que o Lula tá querendo evitar agora. Que é aumentar a sanção. Aumentar a taxa. Ele não pode mais fazer o que ele fez antes. Gente, vocês precisam lembrar que o Alexandre de Moraes já fez. Ele sequestrou os bens de uma outra empresa que não era o X, o antigo Twitter, para poder afetar um dos donos das duas empresas, que é o Elon Musk. Isso é loucura. Gente, isso é coisa de gangster. Isso é inadmissível em qualquer tribunal na face da Terra. De qualquer país normal, né? Óbvio, né? Isso acontece em Cuba, China, Rússia. Mas em qualquer lugar do mundo. Nem sei se na Rússia alguém já fez isso. Um judiciário pegar e falar assim, você tem essa outra empresa aqui? Então eu vou congelar os bens dessa outra empresa aqui para você poder ficar mansinho nessa outra aqui. Eu congelo a empresa A para poder atingir a empresa B. Que é isso, gente? Foi a Starlink, não foi? Foi. Foi a Starlink. SpaceX. Foi a SpaceX, né? Então foi a SpaceX, não foi a Starlink. Tô dizendo, não existe. Não existe isso. Não, acho que foi a Starlink, não foi a SpaceX. Ah, foi a Starlink? Eu não lembro. É porque a SpaceX tá aqui, né? Ah, é verdade. Foi a Starlink. O Alexandre de Moraes querendo punir a Starlink para poder... puniu a Starlink, né? Para poder afetar o X. E fazer a composição societária, o Elon Musk é sócio das duas, mas tem outra composição societária, as duas empresas, não tem nada a ver. E nesse CEO... Nem que fosse só do Elon Musk as duas, não é? Exato, ou seja, se ele fosse o único dono das duas, já seria seria errado. Né? E não é o caso, porque ele não é nem o CEO do X. CNPJ é diferente. Mano. Que absurdo, cara. É loucura. Imagina você que em casa tem boteco, aí você tem um CNPJ para receber as bebidas e um outro CNPJ para poder vender as bebidas ali no barzinho, entendeu? Porque você pode ser meio que distribuidora. Lá na minha esquina da minha casa tinha isso. Lá perto da casa tinha isso, Max? A distribuidora também era boteco? Tinha. Então, é isso que eu tô falando. Você ter dois CNPJ. Um que é distribuidor, que você vende a bebida quente ali, e a outra geladinha, e é o barzinho. Você ter dois CNPJ e alguém vai lá, fala, não vou te ferrar nisso pra poder... Não, que você tá doido, cara? E o Moraes tá fazendo isso. É duro. Mas agora ele não pode fazer isso mais.
Se fizesse, tava derrubando meu Instagram. Aqui, ó. Beijinho. Eu sei que foi ótimo esse negócio de mais um navio do Irã sancionado pelos Estados Unidos ter atracado no Brasil. Delruba. Ô nome, hein? O nome do navio é Delruba. Deixa pra lá. Rima com. Deixa pra amanhã à noite. Rima com. E. O Lacombe já tá no boletim, Max. É. Mas é ótimo, porque a gente falou ontem, né? O pessoal estava encafifado com esse avião da FAB que se deslocou dos Estados Unidos, do Brasil ontem para Washington, né? O maior avião da FAB aí. Normalmente transporta as autoridades e tal. Mas não, a reunião em Washington está marcada para dia 13. Marco Rubio, Rottweiler, com Alckmin, Água de Chuchu, com Fernando Haddad e Mauro Vieira. Devem ser esses três. Não sei se o Celso Amorim vai se arriscar a conversar com o Marco Rubio, não. O Mauro Vieira, pelo menos, foi embaixador do Brasil em Washington e tal. Então, dia 13, né, eu espero que o Marco Rubio, o Alan está se encarregando também de avisar, Já foi avisado. saiba muito bem que o Brasil continua autorizando navios do Irã, sancionados pelos Estados Unidos, a atracar em portos brasileiros. Que beleza. Agradeço a você que acompanha nosso trabalho aqui no canal. Se o conteúdo foi útil, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Seu apoio é essencial para continuarmos. Muito obrigado!